Eu acho que vai ser maravilhoso agora para o painel, porque a gente sabe que é um tema muito novo, assim, as pessoas têm muitas perguntas e vai ser bom ter a perspectiva de todos vocês, né? Então, eu queria pedir agora para a gente começar as apresentações. Vamos começar pelo Arnaldo. Você poderia se apresentar? Sim, claro. Então, primeiro, boa noite, gente. Para quem não me conhece, o meu nome é Arnaldo. Eu trabalho hoje na Wildlife como engenheiro de Machine Learning, né? A Wildlife é um estúdio de jogos brasileiros, para quem não conhece. A gente também é unicórnio, assim como o Nubank, né? E eu também, além disso, eu estou fazendo doutorado em Deep Learning. Sou também Google Developer Expert em Machine Learning. Para quem não sabe, é basicamente um programa do Google que reconhece experts em determinadas áreas, né? No meu caso, eu sou em Machine Learning, mas tem em outras áreas. E, acho que é isso. Acho que é isso. Boa, muito obrigada, Arnaldo, por estar aqui com a gente hoje. Vamos passar para o segundo convidado, Clóvis, por favor, se apresente. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Eu sou Clóvis, eu sou engenheiro de software na área de Machine Learning no BCG Gama, nosso braço de ciência de dados do BCG. Para quem não conhece, o BCG é uma consultoria de gestão e, bom, e a gente já tem algum tempo que a gente faz isso, então, com sede em Boston. Meu papel como engenheiro líder, geralmente atender os projetos de modo que eles sejam escaláveis, que atendam os requerimentos de segurança, de governança, e em parte também da parte de DevOps e MLOps. Muito obrigada também, Clóvis, por estar aqui com a gente hoje. Vai ser muito legal te ouvir e ter Obrigado. a sua visão. E Paulo Castro se apresenta também. Eu sou o Paulo, eu trabalho aqui no Nubank já faz 3 anos e um tanto aí, sei lá, nem já perdi a conta. E eu trabalho na área seria a área de MLOps, de dentro do Nubank, a gente chama de Data Science Productivity. E o meu dia a dia é fazer ferramentas para os Data Scientists do Nubank usarem e deixar a vida deles muito mais agradável do que seria caso contrário. E hoje em dia eu estou focado em liderar o projeto da Feature Store dentro do Nubank. Então, a gente está tentando implementar a Feature Story e garantir que todo mundo tenha acesso às features e consigam compartilhar e a vida seja boa nesse sentido também. E é isso. Ah, legal. Obrigada, Paulo. Isso aí eu acho que vai melhorar bastante a vida aqui do cientista de dados no Nubank. Então, eu também vou me apresentar. Eu sou a Ana, eu sou gerente aqui em inteligência artificial no Nubank. Eu vou ser a host hoje. Eu me sinto bem como várias pessoas que estão assistindo. Aí eu estou cheia de perguntas também. Eu também quero entender mais da área. Não é a área que eu trabalho tão próximo. Então, a primeira pergunta. E aí eu quero que vocês se sintam livres. Isso aqui é um papo, gente, bem informal. Vamos falando mesmo, acho que tá todo mundo curioso. É uma área que é nova, então não tem resposta assim perfeita para tudo, acho que tá todo mundo descobrindo. Então, acho que começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo tem, que quem trabalha aí com machine learning sabe que é muito difícil que o projeto de machine learning acabe em produção, né? Então, termine em produção. Então, a grande maioria dos projetos de machine learning acabam nunca indo para a produção, ficam nessa etapa, né, de prova de conceito. E eu queria entender de vocês, vocês acham que isso é devido à baixa maturidade de MLOps ainda nas empresas? E quais os pontos críticos, né, que as empresas poderiam começar a desenvolver, primeiramente, para que os projetos de ML, de Machine Learning, saiam dessa etapa de prova de conceito para a produção? Clóvis, você quer começar essa? Posso sim. Sim, eu acho que respondendo a pergunta, sim, eu acho que claro que a maturidade dos processos em levar um projeto da concepção, passando pelas fases de prova de conceito até produção, impacta no, no- na viabilidade, na viabilização do projeto. Mas eu queria só trazer um ponto que acho que tem uma parte que eu vejo que é também em relação às vezes é um pouco falta do foco na prova de valor do projeto, certo? Então, dependendo da maturidade do time de MLOps que a gente vê nas empresas, se a empresa, às vezes, o time
não é tão maduro, né? Não é um time tão grande assim, certo? A MLOps não vai ser tão impactante, certo? A MLOps é um problema de operações, certo? Se você tem 2, 3 projetos de machine learning, você não vai ver tanto benefício assim quanto quem quer gerir digamos, vários projetos de machine learning em produção. Acho que tem um benefício, tem um ganho de escala. Então eu diria que MLOps é importante, mas talvez não seja prioridade para quem está começando, certo? Para quem já tem, às vezes, uma equipe que tem um portfólio de projetos, certo? Que aí você quer colocar isso em produção e tem um pouco mais de dificuldade, aí eu vejo que sim, o investimento vamos falar, um no-brainer, é um investimento que faz muito sentido automatizar, tornar isso reproduzível. Mas efetivamente, se você está querendo colocar o projeto em produção, certo? O MLOps é importante, mas não diria que talvez seja o crítico o que faz o projeto. Até porque colocar em produção é a primeira fase, certo? O problema é o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5 do projeto, é ele continuar em produção, que aí sim talvez você tenha mais vantagens. Sim. Então, achei mais uma questão de priorização de investimento de recursos a dispensar. Boa, obrigada, Cláudia. Alguém mais tem algum ponto vocês adicionar? Não, vou passar Eu para acho que existe também, pelo que eu vejo no Nubank, né? Eu não sei como é em outras empresas, mas do que eu consigo observar também tem algumas questões de a maturidade do time de entender como integrar as decisões que o modelo faz no negócio de verdade, assim. Então isso vai para o lado de negócios que o Clóvis falou, mas também vai para o lado de você conseguir entender a sua empresa no termos, tipo, o back-end, o front-end, conseguir saber onde é que se encaixa aquele problema, aquele software de machine learning que você desenvolveu. Então, se você faz isso no vácuo e você não sabe como isso se encaixa, é um grande problema na hora de você começar a colocar isso em produção, né? Então, eu acho que os data scientists bem-sucedidos no Nubank são aqueles que muitas vezes têm autonomia de ir lá e fazer, colocar esse negócio em produção e alterar, tipo, propor modificações no back-end, no front-end ou qualquer coisa assim, para, de fato, colocar aquilo na prática, assim. Então, tem os dois lados, assim, o lado de negócio e o lado de software também, que muitas vezes é o gargalo. Posso só complementar um pouquinho? Ok, então, muitos projetos acabam morrendo, né? Porque, assim, a resposta é sim. Então, tipo, mas por que muitos projetos acabam morrendo, né? Porque, primeiro, que é muito difícil deployar modelo, né? O Cristiano resumiu muito ali o que você tem que fazer, né, cara? Você tem que preocupar com os dados, você tem que fazer CI/CD lá e tal, para garantir... você tem que fazer toda aquela questão do MLOps, né? Então, é muito difícil deployar modelo, então é por isso que muitos projetos acabam morrendo. E você ter o MLOps, na verdade, ele aumenta a confiança que você tem para fazer isso, para deployar os novos modelos, né? E eu acho uma coisa legal é porque na pergunta também envolvia a questão da maturidade de MLOps, né? E o Google fala ele tem um artigo muito bom que ele cita 3 níveis de maturidade ali, né? O level 0, que basicamente você faz tudo na mão, o level 1, que você já automatiza muita coisa ali com CI/CD, e um level 2 que, cara, já está praticamente tudo automatizado, né? E eu gosto muito dessa definição, né? Então a gente sempre começa no nível 0, né? Porque, cara, nenhuma empresa nasce com 100 modelos para ser deployado amanhã, né? Todo mundo começa com um modelo, vamos testando e vamos aprendendo ao longo desse processo, né? E acho que isso é importante dizer, né? A gente falou sobre o MLOps, mas isso aí é para quando você já está num nível de maturidade maior, assim. Você já tem vários modelos ali deployados. Se você está começando agora, você tem um modelo, cara, você não precisa criar um CI/CD, você não precisa criar toda uma estrutura, monitoramento. Se você tem um modelo, por exemplo. Antes de vir para a Wide, por exemplo, eu trabalhava numa empresa que a gente treinava um modelo 2 vezes no ano. Para que eu vou fazer um CI/CD se eu vou deployar esse modelo 2 vezes no ano? Não precisa. Então, acho que vem muito disso, né? É difícil deployar modelos, mas se você está começando agora, cara, você não precisa fazer isso tudo. Começa no nível 0, faz tudo manual e à medida que você vai aprendendo no processo, você vai evoluindo, né? Você vai amadurecendo. Boa, isso mesmo. São esses desafios de iniciar empresa, iniciar time, iniciar área, sempre por aí, escolhendo onde a gente pode usar os nossos recursos. Tiveram muitas perguntas assim no chat e tal, falando sobre ferramentas. Até eu também fiquei assim, mas gente, é tanta coisa, eu preciso tanta coisa para estudar, a gente vê tanta coisa que vai batendo nervosismo. Então, a pergunta agora é, tipo assim, como que vocês lidam com a quantidade absurda, né, que vai surgindo de ferramentas? Como que vocês acompanham o que está, né, tá se usando agora? Em que momento, né, a gente escolhe uma nova ferramenta ou continuar com aquela? Quais são esses momentos, né, de aderir a uma nova ferramenta?
Então é isso, queria ouvir de vocês. Quem pode começar agora? Eu estou começando pelos convidados externos, então vou dar a vez ao Arnaldo agora para começar. Tá, pô, isso aí eu acho que é muito legal, né? Realmente sai muita ferramenta todo dia sobre muita coisa, né? Tem ferramentas de monitoramento, ferramenta de criar pipelines, ferramenta enfim, de fazer um monte de coisa, né? E o jeito, pelo menos como eu acompanho, primeiro, eu acho que eu me inscrevo em bastante listas aí de devs, né? Sei lá, o Stack Overflow, lista de Python, então eu acabo conhecendo muito. Também conheço muito pela aquela lista de recomendação do GitHub, gosto muito ali. Sempre ele gosta, ele acho que ele já percebeu o que eu gosto, né? Então ele sai me recomendando as coisas bastante legais. Mas eu acho também que uma fonte interessante a gente, pelo menos o time aqui de Machine Learning, a gente tem um time bastante diverso no conhecimento técnico, vamos dizer assim. E eu acho que de vez em quando alguém sempre traz alguma ferramenta, né? Sempre apresenta, galera, ouvi falar sobre essa ferramenta aqui, o que vocês acham, né? Então a gente acaba compartilhando esse conhecimento assim internamente entre a gente. E muito, na verdade, de coisas que a gente está usando hoje nasceram dessas conversas, né? Então alguém soltou lá a sementinha, tem essa ferramenta aqui para fazer isso. Tem essa ferramenta, vamos discutir sobre ela, vamos ver o que ela tem de vantagem e desvantagem do que a gente está fazendo hoje. E a gente acabou mudando depois. Realmente vale a pena a gente talvez testar essa ferramenta agora. Então, acho que muito do que a gente usou veio disso. Boa. Quem mais quer compartilhar? Bom, posso falar um pouquinho também da minha experiência pessoal, que geralmente eu tento acompanhar bom, primeiro eu acho até um passo atrás, por que que a gente tem essa mudança de tantas novas ferramentas? É porque que é quase óbvio que a ciência é nova, certo? A prática é nova, então é normal ter essas ferramentas, mas um ponto que é interessante que você tem bastante coisas que são fundamentais, as ferramentas acabam compartilhando muitas características fundamentais em que isso que é importante aprender. Efetivamente, que o Cristiano falou de um DAG, de um pipeline, o que está por trás disso, o que é um pipeline funcional, certo? O que é imutabilidade de dados, isso são alguns conceitos, por exemplo, nessa parte específica de pipelines, que quase todas as ferramentas tentam seguir, isso é meio imutável. Eu gosto de fazer um paralelo com um pouco de front-end. Eu acho que deve ter algumas pessoas que vêm um pouco que acompanhou o processo de evolução de ferramentas de front-end, tinha aquela loucura de cada semana tinha uma ferramenta nova, até que mais ou menos claro que ainda não está parado, mas meio que se estabeleceu um padrão do padrão de UIs reativas com React e os fundamentos por trás desse padrão, que a maioria das frameworks muda. Então, ou seja, você teve efetivamente uma mudança de paradigma de um server-side rendering para um MVC, do MVC para esse modelo reativo. Eu acho que isso vai acontecer ainda, e já está acontecendo em algumas partes do lado nessa área de machine learning também. Então, o importante é você talvez não ficar tão preocupado com todo dia ter uma ferramenta nova. Não é o ganho incremental da ferramenta nova que vai melhorar a sua carreira, melhorar a sua produtividade, mas efetivamente entender o que é o fundamento, o que é o paradigma digamos, essa ferramenta, esse conjunto de ferramentas está mudando, certo? O que o Airflow trouxe quando ele trouxe Pipeline as a Code versus o SISS que era tudo aquelas ferramentas informática, que era tudo aquelas ferramentas de fazer pipelines em GUI, em ferramenta que hoje é um absurdo, mas era o padrão há alguns anos atrás para todo mundo que trabalha na área de engenharia de dados, por exemplo. Boa, eu acho que essa é uma ótima dica mesmo, para você atentar aos conceitos, né? A como as coisas funcionam. Isso serve para tudo, porque sempre tem ferramenta nova, tem linguagem nova, tem tudo. Se você tem uma boa base, você consegue entender e se adaptar às ferramentas. Até porque empresas fazem decisões diferentes e a gente vai precisando se adaptar. Cris, você vai falar alguma coisa sobre isso? Eu só ia falar duas dicas de como saber das novas ferramentas. Uma é coloque seu título de gerente de Machine Learning no LinkedIn, que os vendedores vão te procurar para te falar da melhor ferramenta do universo todo dia. A segunda é um site Pokémon or MLOps, procurem. E aí tudo que for Pokémon, você escolhe que é melhor.
Mas brincadeira, criaram esse site justamente porque realmente surgem muitas ferramentas o tempo todo, porque eu acho que é uma coisa que aconteceu o seguinte, é uma necessidade relativamente nova, que muita gente meio que ao mesmo tempo percebeu que existia essa necessidade e muita gente começou a criar ferramentas. Então, teve uma explosão de ferramentas a gente está numa fase em que a gente está vendo quais dessas que vão vingar, quais que não vão, né? Em geral, eu sou a favor de, tipo, keep it simple o máximo possível e tentar escolhe uma ferramenta quando realmente você precisa de uma ferramenta e não ir pela ferramenta e depois, essa ferramenta é legal, para que eu posso usar, né? Enfim, às vezes vale a pena esperar um pouquinho para ver qual que fica mais madura, qual que vai ganhar mais tração, a menos que você esteja experimentando. E legal ser pioneiro, mas se for para colocar em produção uma coisa crítica, eu esperaria um pouco antes de sair colocando um monte de coisas. Eu vou adicionar um negócio super rapidinho, que a outra dica é conversar com outras empresas e ver, ao invés de ler blogs de quem está fazendo as ferramentas, ver os blogs de quem está usando as ferramentas. Eu acho que isso, para mim, sempre foi muito mais útil. Assim, não quero saber quem está fazendo ferramenta, eles sempre vendem aquilo, mas eu quero saber o Spotify, o iFood, a Wildlife, BCG, que ferramentas estão sendo usadas, por quê, e a partir daí também. E uma outra questão também é que, às vezes, faz mais sentido você desenvolver sua própria do que comprar, né? Porque tem que tomar cuidado para não fazer isso demais, mas é que esse tipo de ferramenta que é muito integrada com o seu ambiente de dados, com o seu ambiente de produção, às vezes o trabalho, o custo de você integrar, adaptar aquilo para o seu ambiente pode ser maior do que você simplesmente pegar algumas coisas, alguns componentes mais básicos e juntar, fazer uma solução que está exatamente adaptada para o seu ambiente, né? Então, não descartar essa opção quando possível. Boa. Primeiro, Cris, obrigado por essa dica aí do MLOps no Pokémon. Isso é muito válido. Nesse tempo de happy hour remoto, que a gente não sabe muito o que falar, o que fazer, coloca lá, o time todo participa. É ótimo para happy hour remoto. E outra coisa, eu vou emendar na resposta do Paulo, porque a pergunta que está todo mundo fazendo é quais são as ferramentas. Então, o Paulo falou, não, o melhor jeito, pergunta a pessoa que está usando. E exatamente o que as pessoas estão perguntando aqui é quais são as ferramentas que vocês usam ou que vocês recomendam nas suas empresas, nos seus trabalhos. Então, vamos começar, Paulo, você que levantou essa bola. Eu vi muita gente perguntando do Kubeflow e a gente vem usando há mais de ano. Quando você entrou, a gente já usava, né, Cris? Então, já faz mais do que um ano. Quando eu entrei, eu fiz o deploy da versão 1.0, se não me engano. Vocês já usavam, mas vocês já usavam a versão anterior. Eu acho que então, faz mais de ano ou 2, talvez. Talvez. E, assim, tem os seus sucessos e os seus fracassos, como qualquer ferramenta, assim. Uma coisa que as pessoas não se tocam quando elas vão escolher Kubernetes para esse tipo de coisa é que Kubernetes foi feito para coisas que morrem e revivem de um jeito muito fácil, né? Então, se você está rodando uma aplicação num back-end, se ele morrer, você pode restartar ele continua de onde parou e não é um grande problema. Agora, se um notebook que está rodando há 7 dias de um data scientist aleatório em algum time morrer, você perdeu muitos dias de trabalho daquela pessoa e frustrou muito ela, assim. Então, esse talvez seja o maior problema de usar Kubernetes que a gente vem vendo, e isso é sempre vendido como o grande... a questão que vai ajudar você nos custos e tudo mais, e de fato ajudou muito a gente, mas tem essa questão também da usabilidade. E outra coisa muito legal assim que a gente usa para fazer notebooks e tudo mais, mas a gente usa muitos pipelines assim do Kubeflow. Então, todo mundo que vai treinar um modelo que vai para produção hoje no Nubank usa. Então, tem um pipeline padrão de treino de modelos, todo mundo usa o mesmo pipeline, a gente consegue, inclusive, extrair métricas disso, super legal, né, o trabalho que tem, e, inclusive, customizar, né, fazer coisas tipo pipelines de retreino automático de modelos. Tem alguns exemplos no Nubank de coisas mais customizadas feitas a partir disso. Fora, assim, essa é a parte mais MLOps, tem muita coisa feita nossa, assim, tipo, muita coisa de metadados que o Cris estava falando,
versionamento de modelos e tudo mais. É tudo muito, tipo, a gente foi pensando na hora e desenvolvendo soluções meio com o que a gente tinha. E hoje vem funcionando bem, assim, tem seus problemas, mas eu acho que tem suas vantagens também com essa integração com o resto da empresa. E para dados, assim, eu acho que tem outras palestras aí que vocês podem ver, tipo, toda a infra de dados do Nubank. Tem uma palestra do André, eu acho, no Meetup antigo, mas que ainda cobre boa parte da nossa infra de dados, assim, que acho que vale a pena. A palestra de MLOps do Luan, do final de Exato, 2019, se procurar no YouTube, tá lá, procurar exato, e MLOps tem Nubank. praticamente Vocês vão tudo conhecer o que... Luan, que é o nosso Machine Learning Engineer mais senior aqui. Né? Boa, legal. Acho que aqui do lado da Wild, né, eu acho que a nossa base da stack ali é Databricks, AWS. Para treinamento de modelos, desenvolvimento de modelos, a gente usa bastante Airflow, a gente usa Kedro, uma ferramenta que eu estou gostando bastante, que a gente está começando a usar agora. A gente também usa MLflow para fazer registro ali dos metadados de treinamento de modelos, para deploy Kubernetes, que não tem muito como fugir disso daí. Monitoramento, a gente tem a parte do Datadog, que também a gente usa bastante ali para fazer monitorar os nossos requests e tal. E acho que acredito que é isso. Acho que a stack principal, acho que é isso. Boa. Bom, no BCG a gente tem uma situação um pouco complicada em termos de stack, porque nos projetos a gente tenta adotar o que o cliente adota, certo? A gente não desenvolve muito nos projetos internamente, não tem muito disso. Mas, então eu vou falar um pouco das ferramentas que eu gosto, certo? Quando eu chego para trabalhar com isso, pô, isso daqui é legal. Eu acho, primeiramente, tudo é baseado também em Kubernetes, preferencialmente. Eu acho que tem um ponto que a gente vê muito e particularmente eu não gosto, que o pessoal que vende clouds, certo? Os vendedores de cloud, os gerentes de contas, adoram vender os produtos de value added deles, certo? E aí você fica com um lock-in de cloud e quando você vê, você tem seu processo inteiro baseado num processo específico do Azure Synapse ou de um SageMaker, que você está completamente limitado com aquilo que consegue fazer. Então, dica para quem for tomar esse tipo de decisão, foge. Alguma coisa baseada em Kubernetes, geralmente você vai ter mais opções de fazer um deployment se você tiver também recurso para fazer um best of breed, alguma coisa mais adaptada efetivamente para o seu pipeline. Mas dito isso, a gente tenta, o que eu gosto de trabalhar em cima é efetivamente do Kubernetes. Já trabalhei com Airflow, mas hoje em dia, justamente que a gente precisa de um pouco mais de flexibilidade e mais integrado ao Kubernetes, a gente está usando um pouco mais do Argo, com ferramenta de workflow também nativa, que é a ferramenta de workflow do Kubeflow, mas mas sem, né, efetivamente o Kubeflow a gente não usa. MLflow também em alguns projetos, certo? Depende também se o time quer ou não quer, geralmente não sou eu que tomo essa decisão, mas acho que esses são os principais. Para monitoramento também, geralmente, é o que o cliente usa, mas tem um componente super útil, que é relativamente recente, que é o Logstash, obviamente, mas que tem bastante plugin, mas eu estou gostando do Vector, que efetivamente você tem que jogar seus logs para algum lugar. Então, em vez de, às vezes, na nossa situação em que a gente tem que adaptar a ferramenta de observabilidade do cliente, você às vezes especializar um pouco mais na ferramenta que gerencia, manipula e dispara os logs é um pouco mais eficiente. É isso. Boa, obrigada. Pessoal, nossa, tem muita pergunta, viu? Acho até uma pergunta aqui do Docker. Efetivamente, o Docker para produção, como ferramenta de desenvolvimento para ambiente, é super útil, mas efetivamente você vai criar os containers das imagens Docker para rodar no Kubernetes. Rodar o Docker sozinho em produção é complicado. Boa, vamos lá.
Vamos para as próximas. Agora já vai falar, eu acho que essa é uma pergunta que surge, é tanta coisa para aprender, e quando eu vou montar um time, né, quem que eu preciso? Então, a pergunta é, como vocês acreditam que deve ser a estrutura de um time que considera MLOps? Os cientistas de dados precisam se aprofundar em MLOps, entender deploys, CI/CD, etc., ou seria um time cross dedicado a isso na empresa, né? Tem uma pergunta também de outra pessoa que está falando aqui que dá para fazer MLOps sem ter esse time cross, porque ele tem um time pequenininho, está começando e queria entender se é preciso um time dedicado. Como que vocês imaginariam, então, essa estrutura aí? Então, vamos começar com você, Cris. Boa. Isso aí é praticamente a pergunta da resposta da vida, universo e tudo mais, né? E como sempre, como eu já fui consultor também, a resposta depende. E é verdade, depende mesmo. Assim, para começar, depende se você vai precisar de MLOps, de quais partes de MLOps você vai precisar, porque não é um negócio, né? Tipo, vou instalar o MLOps versão 2.0 aqui. Você usa práticas que fizerem mais sentido. Você pode ser que você não precisa de CSD, mas você precisa de monitoramento, enfim, depende do que você vai precisar, né? Então, a primeira pergunta é se você precisa disso ou não. Antes disso, tem a pergunta se você precisa de machine learning ou não, porque tem muita gente que quer usar machine learning e talvez não precisa, né? Mas, enfim, e aí depende muito do tamanho dos recursos. Então, ter uma área dedicada à infraestrutura de machine learning, de MLOps, só faz sentido se você vai ter vários modelos em várias áreas, né? Porque se você só tem um ou dois modelos, ou se eles estão todos concentrados em uma área, coloca as pessoas que trabalham com aquilo naquela área, né? Não faz sentido você ter uma área dedicada a isso. E aí vem a grande questão, é engenheiro de software, é engenheiro de machine learning, é engenheiro de MLOps, é data scientist. Eu já vi de tudo, e como é uma coisa que é um pouco nova, você tem de tudo, né? Tem data scientist que aprendeu a parte de engenharia, você tem engenheiro de software que aprendeu um pouco da parte de data science, e depende mesmo. Eu acho que depende do que fizer mais sentido para cada empresa. Eu acho que faz sentido ter, na maioria dos casos, faz sentido ter alguém que tem esse foco, conhece bem infra, conhece bem Kubernetes, conhece networking, cloud, tudo isso, mas essa pessoa, para fazer essa parte da infra, mesmo que seja para alguns modelos só, mas essa pessoa tem que ter não precisa ser data scientist, mas tem uma noção, pelo menos, de como funciona um modelo de machine learning, aquela coisa toda depender dos dados, como eu falei aqui, né? E outras pessoas mais focadas nos modelos, né? Mas, enfim. Mas, Cris, o pessoal quer saber também como que é no Nubank isso. Como que é? Ah, Pedir tá. para vocês comentarem. No Nubank, você quer falar, Paulo? Você que é... Pode ir. Eu faço parte desse time, né? Assim, historicamente, eu acho que é a parte mais interessante de se falar, porque as empresas estão em níveis de tamanho e maturidade diferentes. No começo, o Nubank não tinha um time de MLOps, assim, isso não era nenhuma coisa. Então, a gente já tinha chegado no estágio onde tinha mais do que uma dezena de data scientists espalhados pela empresa, fazendo modelos de tudo quanto é jeito. E lá por 2018, quando eu entrei, o nosso time, eu e o Luan, que é o cara que o Cris falou antes, a gente começou a criar as primeiras ferramentas, assim, as primeiras automações, e isso foi meio que se espalhando naturalmente na empresa, assim. Então, foi sendo adotado essas ferramentas por outros times, elas foram sendo expandidas. Então, o Nubank tem muito dessa cultura de, tipo, todo mundo mexe no código do outro, então não tem muitas barreiras, assim, para você acessar, mudar, usar o que o outro está fazendo. E disso surgiu quase todas as ferramentas que a gente usa até hoje, que a gente vem evoluindo desde então, e eu acho que só depois de, sei lá, 1 ano e meio, com muitos modelos já usando essas ferramentas em produção, que a gente destacou o time de MLOps, assim, tipo, essas pessoas aqui, elas gostam disso, elas fazem isso bem, destaca, dá budget, dá mais espaço para elas trabalharem só com isso, ao invés de ficar preocupado também em fazer modelos. Então, na época a gente trabalhava com customer service, então era algo, assim, além do MLOps ali, tinha que fazer também um modelo, colocar em produção, conversar com um time de negócio, era o dia a dia normal de um data scientist. Então, foi meio que essa evolução da gente.
Pô, legal. Acho que só adicionando um pouquinho, né? Eu gosto muito da resposta do Christian, que depende, né? Eu acho que faz muito sentido e eu acho que se eu fosse adicionar mais uma dimensão aí mais uma condição nesses depende aí, eu colocaria depende do tamanho do time, do tamanho do time que você tem, né? Depende da sua maturidade e tal. Então, eu acho que, sei lá, se você está começando agora, pô, eu acho que priorizaria muito, né? Se eu fosse eu que tivesse que priorizar, priorizaria muito um data engineer e talvez um data science com experiência em MLOps, ou talvez um ML engineer mesmo com experiência que tem experiência talvez em treinar modelos ali, e talvez uma pessoa também totalmente dedicada à infra, né? Apesar de que o ML ele pode ter esses skills também, né? Então, acho que se eu começasse hoje, acho que eu daria muita prioridade para esses, principalmente, sei lá, para o Data Engineer, né? Porque a base de todo modelo vão ser os dados, né? Então, você tem que ter dados bons para treinar os seus modelos, né? E eu acho que a evolução que a gente teve, cara, muito parecida com o que o Paulo contou também, né? Então, a gente tinha... o time de MLI aqui na Wild veio depois de muitos modelos que já foram treinados, né? Então, antigamente, os Data Science treinavam modelos e depois a gente criou o nosso time de MLI. E então a gente começou a contratar bastante gente, a gente começou a ter MLIs ali em cada squad, treinando modelos, e agora a gente viu que faz sentido a gente criar uma plataforma de machine learning de dados, né, para a gente tanto padronizar os nossos processos, como também dar ferramentas para o pessoal utilizar nos squads e tal, né, dar ferramentas para o pessoal treinar modelos, gerar dados mais fácil, deployar modelos também de maneira mais fácil. Então, hoje nós temos, sei lá, um time totalmente dedicado a data e machine learning, mas também a gente tem alguns machine learning engineers nas verticais, nos squads, né, como a gente chama. Clóvis, vai ser ótimo ouvir você falar como que é essa realidade nas empresas, né? Como que vocês fazem? Que aí, se você chega num time que não tem ninguém que entenda de CI/CD, você tem que montar isso para o seu cliente, como que é esse desafio? Eu imagino que em consultoria você tem uma visão muito diferente, É, né, de cada empresa. exato. Então, eu não vou falar tanto da visão de empresas um pouco menos maduras ou menores, porque é difícil você ganhar algum tipo de especialização. Mas para empresas maiores, sim, eu acho que com certeza, como a gente já falou, você tem um processo gradual de crescimento da sua maturidade, dos seus processos de deployment, de MLOps, mas você acaba tendo uma estrutura matricial que tem N nomes, cada empresa chama de um jeito, mas vamos falar do jeito genérico, uma estrutura matricial, em que faz sentido, sim, você ter um time de MLOps, às vezes dentro ou fora da mesma estrutura de DevOps, principalmente para ganhar padronização. Você tem ganho de escala nisso. Quando você está gerenciando N modelos em escala, você não quer que cada time está fazendo uma coisa diferente, cada deployment, cada projeto seja aquele floquinho de neve que tem que ser adaptado especificamente. Então, faz sentido sim ter um time centralizado com responsabilidade, principalmente de padronizar processos, de compartilhar conhecimento, de ganhar escala. Mas, ao mesmo tempo, você tem aquela estrutura de projeto, ou seja, na execução de um projeto, em que essas pessoas têm que trabalhar junto. Então, você vai ter um time que, vamos falar, horizontalmente, vai estar numa ponta desde o cara de MLOps, de infraestrutura, de segurança e governança, que é um assunto cada vez mais importante para projetos de machine learning, até na outra ponta, o pessoal de negócio, certo? O pessoal que está envolvido, que efetivamente tem que ter opinião. E as pessoas, eu acho esse é um ponto importante que na hora da concepção de um projeto, então da experiência que a gente vê, às vezes as pessoas esquecem, certo? Acontece demais de a gente ser chamado para alguma empresa, o pessoal da área de negócio, de marketing, super empolgado para fazer algum projeto de machine learning, eles têm um orçamento, têm autonomia para ir lá e já contrataram gente e tudo, mas esqueceram completamente que existe toda uma estrutura de governança de TI, acho que banco isso é até ainda mais relevante, né? Mas em algumas indústrias, mas que precisa saber da opinião deles. Ok, você vai acessar o dado, mas você pode acessar esse dado? Não tem alguma restrição legal, regulatória? Vocês já passaram por todo esse processo? E a gente surpreende que às vezes não foi discutido, certo? O pessoal, não, ou seja, machine learning de verdade na prática, AI na prática, é um processo que é construído, envolve pela organização, né? Só um departamento que vai lá e se vira com seu orçamento e monta o projeto.
Isso. E eu acho que a próxima pergunta que tem aqui é até... Eu li assim, eu falei, nem sempre existem essas duas pessoas. Uma pergunta sobre o Machine Learning Engineer e o Data Science, né? Então, tem empresa, quando está começando, é uma pessoa só que faz tudo. É o Software Engineer, é o Data Engineer, é o Machine Learning Engineer, é tudo. Então, eu acho que é essa pergunta é sobre uma empresa com esse grau já de maturidade, né? Então, em que momento que o Machine Learning Engineer, né, que geralmente é o profissional responsável por essa parte de MLOps, entra no processo de implementação de um modelo numa esteira tipo Airflow ou Kubeflow? Apenas quando o cientista de dados termina o modelo, se for esse caso, como é compartilhado o código entre o cientista, que muitas vezes usa o notebook, né, e esse pipeline? Então, a pessoa que até diz que sente um pouco de distância entre esses dois momentos. Como que vocês fazem isso no dia a dia? Qual conselho, qual a experiência de vocês nisso? Arnaldo, quer começar essa? Pode ser. Bom, essa é uma pergunta muito boa, né? Eu acho que ainda não tem uma definição clara do qual que é o papel exato do Data Science, qual que é o papel exato do Machine Learning Engineer e tal. Acho que não tem, né? Cada empresa tem meio que a sua própria definição e acho que a fronteira entre eles ainda é muito nebulosa, é muito cinza, né? Mas se eu tivesse que dar o exemplo, por exemplo, aqui da Wired, eu acho que a gente tem os Data Sciences responsáveis, eu acho que é a minha visão um pouco ideal também, né? Minha visão ideal é, por exemplo, os Data Sciences, eles estão responsáveis ali pelo começo do ciclo, então eles pegam os dados lá que foram gerados pelo Data Engineer e transformam isso, sei lá, em dados treináveis usáveis pelos modelos, né? Então eles, sei lá, fazem o processo de Feature Selection, Feature Engineer, pré-processamento e tal, normalização dos dados. E hoje aqui na Wired eles são responsáveis por treinar esses modelos, mas a gente tem também essa parte é um pouco mais nebulosa. A gente tem alguns machine learning engineers que também treinam modelos aqui na Wired. E acho que o pessoal de machine learning engineer fica com esse meio ali do pipeline, né? Treinamento de modelos, avaliação, deploy dos modelos. E os cientistas de dados voltam no fim do ciclo, né? Então eles pegam os resultados dos modelos e veem aquilo lá em termos de negócio, né? Qual a receita que esse modelo trouxe, como é que esse modelo tá performando, né? Então, o Data Science ele está responsável pelo começo e fim do ciclo e o Machine Learning Engineer fica com esse meio, né? Só repetindo, né? O Data Science ele trata os dados, transforma isso num formato aceitável pelos modelos. O treinamento ainda é um pouco dividido entre Data Sciences e Machine Learning Engineers. O Machine Learning Engineer avalia esse modelo, deploya, monitora esse modelo e o Data Science volta ali no fim para avaliar esse modelo em termos de performance, em termos de métricas, em termos de negócios. Eu concordo, assim, que eu acho que o Machine Learning Engineer tem que estar envolvido no processo inteiro o mais cedo possível, até porque para você não correr o risco de você fazer um modelo com um dado que depois você não vai ter em produção, você não vai conseguir ter acesso a ele, você não vai... a performance para você acessar esse dado vai ser ruim, etc. Tudo isso tem que ser levado em conta desde o começo, né? Mas eu acho que, mais que isso, em vez de pensar no modelo como uma coisa que tem um começo, meio e fim, começou com um negócio, fez o modelo, colocou em produção e tchau. É mais um sistema com um ciclo de vida praticamente contínuo, vai ter uma vida, se der certo, por anos, e vai evoluindo, vai tendo feedbacks. Então, uma coisa que a gente esquece às vezes é que, depois que você colocou esse modelo em produção, ele passa a fazer previsões que vão afetar, geralmente, o comportamento do usuário. E esse comportamento depois vai ser o label que vai treinar a próxima versão do modelo. Então, você tem que pensar nisso, todo esse ciclo de feedback. Então, eu acho que a gente vai cada vez mais evoluir para pensar em machine learning não como um modelo que alguém pega e coloca em produção e está lá e acabou e tchau, e mais como um sistema em que você tem que pensar em todo o ciclo de retroalimentação, todo o ciclo de vida, de como isso vai evoluindo ao longo do tempo. Para isso, os Machine Learning Engineer e Data Science têm que trabalhar sempre o mais próximo possível. Né? Eu concordo, eu só adicionaria que tem também uma questão de maturidade dessas práticas que a gente ainda não atingiu. Então, se você olhar para trás para a engenharia de software normal, digamos assim, você via muito dessa divisão também, né? Tipo, esse é o cara de devs, esse aqui é o cara de ops, e eram pessoas separadas, e tinha exatamente esse handoff, né? Tipo,
um dev chegava com o programinha dele, eu quero deployar, pô, irmão, fica na fila aí, tem 70 coisas aqui para fazer, depois eu coloco isso em produção. E conforme as práticas foram amadurecendo, isso ficou evidente que esse handover não era a coisa ideal e acabou caindo numa pessoa só. E isso só é capaz de acontecer com boas ferramentas, boas práticas. Eu acho que a gente ainda está chegando lá, nessa parte de MLOps. Eu não acredito que a gente esteja lá ainda, principalmente aqui dentro do Nubank. Assim, eu acho que o ideal para mim, como dentro do nosso time de MLOps, digamos assim, é que a gente faça ferramentas, mas que os data scientists eles consigam fazer todo o ciclo que o Cristiano estava falando sozinhos. Tipo, você não precisa de alguém que vai te ajudar. Talvez quando você vai fazer o bootstrap, né, o começo de um projeto da primeira vez, talvez precise de alguém ali para te auxiliar a conectar as pontas, mas toda essa manutenção deveria ser capaz de ser feita por uma pessoa só. Eu acho que esse é o nível final assim de maturidade de uma área como essa. Eu diria também que, primeiro que eu concordo bastante com a visão do Cristiano, que o processo, do Paulo também, claro, que o processo do ciclo de vida de um projeto de machine learning, ele tem que ser pensado não como um começo, meio e fim, com um waterfall tradicional, mas efetivamente em diversos ciclos. O que eu adicionaria é que eu particularmente gosto que esses ciclos sejam bem curtos no começo, certo? Então, você tem uma etapa de exploração de dados, de construção de pipelines, e tem projeto que às vezes gastam, vamos falar, todo o budget dele, o orçamento dele para construir o modelo e esquece, às vezes, de chegar até o final, falar, ok, como só vai pensar na integração disso, ou às vezes até no começo, como que eu vou integrar isso com os dados reais, ou como eu vou integrar isso com o output dos meus dados com o resto dos sistemas no final do projeto. E o que eu recomendo é que talvez no primeiro momento, vamos falar, na primeira semana, você não precisa ter um engenheiro um machine learning engineer no projeto, mas o quanto antes você conseguir fazer esse processo end-to-end, é recomendado. Particularmente nos nossos projetos, eu até recomendo que, cara, regressão linear, machine learning faz um processo que vai até o final, mas você já está estruturando, você já define as interfaces, você consegue separar bem os trabalhos, certo? O que cada um faz para ganhar velocidade no projeto, certo? Então, eu acho que tem essa visão. E eu que vim também de uma área de software tradicional, mesmo que você tinha essa separação do dev e do ops, a maioria do pessoal que estava do lado de dev, certo? A maioria do pessoal tinha um background na área de software, como cientista da computação, tudo. Nessa área de machine learning, a gente está vendo gente brilhante, claro, que tem uma experiência às vezes não tradicional na área como engenheiro de software, que às vezes precisa de um pouco, digamos, ser guiada na parte das boas práticas. Então, vai depender muito da maturidade do time, há quanto tempo a pessoa está fazendo isso, mas eu acho super interessante você parear no começo uma equipe muito forte de engenharia, com alguém muito forte, às vezes, em ciência de dados, mas com background não tradicional na área de software, para garantir que a pessoa, às vezes, não sofra muito, certo? Então, quando a gente fala que, putz, 80% do tempo de ciência de dados é limpando o dado, é porque você não tem experiência suficiente nisso, os seus processos não estão tão adequados, certo? Efetivamente, o cientista de dados aqui, ele passa o máximo de tempo possível, efetivamente, fazendo ciência de dados, não setando ambiente, como é que configura Conda, como é que monta SSH, como é que levanta VM, esse tipo de coisa que eu já vi cientista de dados passar semanas montando um ambiente disso, não é onde você quer, né? Onde você quer seus cientistas de dados que são poucos e raros gastando o tempo deles, certo? Bom, é isso. Pessoal, eu sei que eu tô de host, ninguém perguntou minha opinião, mas eu vou responder também, porque esse tema é bem legal mesmo. Na minha experiência, eu acho que eu vejo bem isso, assim, quando eu comecei a colocar os MLEs, né, os Machine Learning Engineers mais próximo do Data Science desde o comecinho, eu acho que é muito o que o Klaus falou, acho que as duas pontas não estão maduras o suficiente, né, então o cientista de dados aprende muito
como Machine Learning Engineer e precisa, né, aprender mais esse contexto de software. E o Machine Learning Engineer, que muitas vezes vem também só de uma formação de software, aprende muito de Data Science, assim. E eu tenho visto que isso funciona muito bem para que, de fato, a gente caminhe para um profissional que consegue ser independente em todas as etapas. Como o Paulo sugeriu, acho que a gente vai chegando lá, assim, quando a gente coloca as pessoas para trabalhar junto desde o começo, assim. Na minha experiência, tenho feito isso agora e está funcionando bem. Quer dizer, tem que perguntar para o meu time, mas eu acho que está funcionando bem. E aí, é uma pergunta aqui agora. Gente, porque eu não sei vocês, mas assim, cientista de dados já tem um monte de nome, né? É data analyst, que às vezes o pessoal... O que é cientista de dados, o povo chama de analista de dados, que chama de engenheiro de dados, que chama... Mistura todos os nomes, pelo menos. E agora parece que também as pessoas estão querendo entender sobre MLOps, qual é a misturinha de nomes. Perguntaram aqui se DataOps é MLOps e se MLOps é ML, eu não sei nem como é que pronuncia. E aí, como que é? Tudo a mesma coisa ou não? Não sei, posso tentar. DataOps eu sinceramente não conheço tanto, mas eu pouco que conheço, eu acho que MLOps eu acho que usa um pouco de DataOps, porque DataOps é especificamente para dados e, obviamente, MLOps depende totalmente dos dados, então eu acho que é meio que uma adaptação. MLOps é meio que uma evolução de DataOps para Machine Learning, né? E a segunda pergunta era se MLOps é a mesma coisa que AutoML, né? Isso. Não. AutoML eu diria que é mais uma ferramenta. AutoML são ferramentas que automatizam. Às vezes, algumas até tentam fazer todo o processo de MLOps numa ferramenta só, né? Mas principalmente a parte de modelagem, né? A ideia do MLOps, do AutoML, é você só dar o dataset e o que você quer prever, e ele vai tentar várias arquiteturas, vários feature engineerings, vários hiperparâmetros, e vai te dar um modelo pronto no final. Então, tem várias ferramentas que falam, alguns fazem transfer learning, quando são domínios específicos de imagem, de texto, etc. Então, o AutoML é mais um tipo de ferramenta que pode ser incorporado na cadeia de MLOps, né? Também. Bom, é isso, né? Tem mais algum termo aí que vocês veem o pessoal confundindo, misturando? Eu diria mais para... Esquece um pouco os termos, porque tá realmente nesse momento da indústria meio nebuloso, mas e foca um pouco nas práticas. As práticas, elas não mudam. Então, por exemplo, você fala DataOps, não dá para você falar de Machine Learning sem dados, mas efetivamente você acaba tendo um foco um pouco maior, certo? Às vezes na parte do pipeline de dados, com ferramentas específicas para resolver problemas que às vezes só aparecem em escala que você não vai ter, certo? Vai demorar para chegar lá, então não precisa preocupar tanto. A recomendação é mais foca no fundamento, no essencial das práticas, por que ela traz valor, por que é importante e facilita a sua vida. Boa. E aí, agora uma pergunta. Primeiro, para tudo, que eu acabei de descobrir que o Arnaldo também está fazendo doutorado lá em Campina Grande. Eu formei lá, adoro Campina Grande. Ah, que legal. Aí depois chora aqui sobre o Parque do Povo. Tá bom. Então, a outra pergunta agora é sobre cargos. Também, essas perguntas vêm do mercado que vai mudando e tecnologia nova. Então, as pessoas perguntando, MLOps, quem é que trabalha com MLOps? É um engenheiro, é um cientista? O que é? Eu acho que cada empresa vai ter um nome diferente. E aí é isso, assim, falar um pouquinho do cargo do profissional que trabalha com MLOps. Clóvis, se você puder nos Claro. ajudar nessa. Então, eu acho, eu diria vamos falar, a separação mais fundamental acaba sendo um pouco entre o engenheiro e o cientista de dados, certo? Como eu falei, tem bastante unicórnio por aí, gente que faz bem os dois, mas fundamentalmente o trabalho de ciência de dados, que é um pouco mais focado na construção de modelos, validação, enquanto o trabalho de engenharia tem um foco diferente. E claramente a parte de MLOps entra nessa parte de engenharia, certo? Então, eu acho que
qualquer coisa muito além disso, eu sou engenheiro de dados especializado em MLOps, é legal, porque tem um engenheiro de dados, desculpa, tem um engenheiro especializado em MLOps, porque tem um engenheiro especializado em dados, ou especializado em arquitetura de software, tudo é uma especialização, mas fundamentalmente é uma disciplina da área de engenharia, certo? E e eu diria que é isso, eu acho que não preocupo muito. Até a experiência aqui dentro do BCG, né, quando a gente estava montando a área de ciência de dados, eu falei, putz, precisamos contratar gente, que nome que a gente dá? Tipo, foi aquelas discussões enormes que no final das contas só sobrou esses dois cargos, certo? O cientista de dados ou engenheiro, e ponto. Nem separação, divisão entre engenheiros acaba a gente tendo. E aí, e individualmente as pessoas têm suas habilidades, têm suas especificidades, e também, às vezes, por questões da especificidade de cada empresa, você acaba tendo as verticais, né, cada área funcional, por exemplo, os MLOps estão mais próximos entre si do que um MLOps e um cara de front-end, por razões óbvias, por tecnologias óbvias, conceito mas eu não preocuparia muito também com essas divisões também. Foca, de novo, foca na prática, foca nas habilidades. Boa. A gente está chegando no finalzinho, temos mais 10 minutos aqui. Vou para uma pergunta aqui sobre Feature Store, então eu vou direto em você, Paulo. Então, o que o pessoal está perguntando? O que a gente usa para Feature Store? Falar um pouquinho para o Paulo, pedir para o Paulo falar um pouquinho aqui como está a implementação aqui da Feature Store no Nubank. Os dados da Feature Store, na Feature Store são acessados por query. Qual a diferença de um ETL e disponibilizar os dados em um Data Warehouse? Vocês estão usando FEAST, que é a Feature Store do Kubeflow, ou algum outro tipo de Feature Store? Então, são essas todas as perguntas aí, se você puder falar um pouquinho de Feature Store. Tá, eu vou tentar não gastar muito tempo nisso, tipo uma palestra inteira, tipo, é bastante coisa. O que a gente está tentando fazer é garantir que os dados que as pessoas usam para treinar são os mesmos dados que as pessoas vão ver em produção em tempo real. E isso é um grande problema no Nubank. Isso é um ralo para onde vai todo o tempo do nosso time, assim, e a gente observou isso durante muito tempo. E a solução que a gente está propondo agora tem um modelo usando em fraude, tem um outro modelo testando isso, mas sem tomar nenhuma decisão de verdade, numa segunda versão, mas não é algo difundido ainda no Nubank. O que a gente está testando é extrair os dados que vêm direto dos bancos de dados dos microserviços do Nubank. Tudo aqui é feito em Clojure, tudo aqui é feito em Datomic, é muito uniforme a nossa infra, então é muito fácil da gente padronizar isso. A gente extrai esses dados em real time com a ajuda do time de Data Infra e que tá fazendo isso em real time, usando o Kafka Connect, etc. A gente processa esses dados, a gente criou tipo uma linguagenzinha para os data scientists definirem quais são as features deles. Então, eu quero esse dado aqui vindo desse banco de dados, eu quero agregar por cliente, eu quero fazer a média das últimas transações dele nas últimas 3 horas. Algo do tipo. E você consegue fazer isso definindo tipo um arquivinho de configuração. Isso vai ser processado tanto em Spark Streaming para a parte de real time, então a gente está continuamente processando esses dados, joga isso no DynamoDB e serve isso em real time, quanto colocar isso na nossa ETL, né, que é tipo um projeto gigante que a gente tem aqui, que faz tudo em batch, e a gente lá gera todos os dados históricos daquela feature. Então a gente pega os dados do Datomic é muito simples fazer isso, e gera para toda a história do Nubank, qual que é o valor daquela feature para cada usuário, para qualquer tempo que você quiser. Se você quiser ir lá para o passado e perguntar qual era o valor dessa feature para o Cristiano às 10 da manhã do dia tal, de, sei lá, 2015, você conseguiria. E isso vai ser usado para treinar. Toda essa parte roda tudo em Spark, assim como toda a nossa ETL. Então, dos desafios, assim, por que a gente não usa o Feast? Bom, praticamente era, na época, né, que a gente tomou essa decisão, era por questões de infra. A gente usava AWS, o Feast não suportava, era tudo Google Cloud. A gente falou, tá, vamos se inspirar. A gente pegou, leu a API, tentou fazer algo similar. E hoje tem um serviço que é muito parecidinho com o Feast, muito inspirado, rodando na nossa infra, mas é nosso.
E que é isso. Eu acho aí a ideia é que todos os usuários consigam fazer queries tanto na parte de treino quanto na parte de servir o modelo, né? Você coloca o modelo em produção, você só precisa colocar, eu quero essas 10 features aqui, e ele consegue pegar isso em tempo real. E isso depende muito de empresa para empresa, assim, tem implicações em escala, implicações em custo, tipo, não é o único approach de fazer uma feature store, é o approach que a gente escolheu, e outras empresas podem fazer diferente. Só para complementar um pouco o que o Paulo falou, a gente, mais o Paulo, né? Foi eu tipo, estava só acompanhando, mas assim, o time avaliou várias ferramentas open source, falou com vários fornecedores, considerou várias possibilidades, e no final foi aquele caso que eu falei antes, que às vezes o trabalho de você pegar uma coisa que já existe, integrar com aquela sua arquitetura que já é bem específica, pode não valer e vale mais a pena você adaptar umas coisas que já existem na sua própria arquitetura e fazer sua própria. Pô, acho que só complementando um pouco aí, né? Acho que o último Q ali, o último trimestre, a gente focou boa parte ali nessa escolher uma feature store, né? E a gente aprendeu algumas coisas ali no meio do caminho, né? E eu queria passar um pouquinho dessa experiência para vocês, né? Tipo, então a gente testou Fist, testou todas as ferramentas que a Ana falou, né? Fist, Butterfree, a gente testou a Tecton, testou a HopesWorks. A Butterfree eu gostei muito assim em termos de engenharia de software, eu achei ela bem legal, mas acho que ela parece uma solução meio que desenvolvida para o quinto andar. A Fist também, a gente teve basicamente os mesmos problemas que o Paulo falou. Eu acho que ela tá meio no começo ainda, mas apesar de que eu acho que ela tem um futuro muito grande, assim. A comunidade também dela parece ser muito da hora. E a gente acabou testando também acho que as mais maduras hoje com certeza são Tecton e HopesWorks. A gente acabou escolhendo a HopesWorks por uma questão mais de custo, né? A Tecton cobra mais por request, enquanto a HopesWorks cobra mais por storage, né? E, por exemplo, a Tecton também não conseguiria, sei lá, atingir um dos nossos casos de uso, né? Sei lá, um dos nossos squads, um deles, né? Ele, sei lá, recebe 15 mil requests por segundo, né? Se você fizer as contas, em um mês dá mais de trilhões de requests. Então, é muita coisa, né? Muita coisa. E aí, hoje a gente está usando a HubsWorks, a gente já integrou ela na nossa, na nossa stack, então vendo agora como é que a gente libera ela para todo mundo. E é isso. Boa. Pessoal, está chegando realmente no fim. Aí agora eu vou abrir um minutinho para vocês, para a palavra final, e as pessoas estão pedindo dicas, então, se nessas palavras finais vocês puderem dar dicas aí para o pessoal que está querendo entrar na área, vai ser bem legal. Então, começando pelos convidados externos, desculpa, Paulo, desculpa, Cristiano. Clóvis, por favor. Putz, a dica para quem quer começar, eu diria que, bom, o que eu vejo, eu tenho minha opinião pessoal, que um pouco que a parte de machine learning, MLOps, ele é uma camada adicional em cima de engenharia de software tradicional. Então, acho que ter os fundamentos bem estruturados é a principal dica que eu dou, certo? Então, e tem muito material, tem coisas, de novo, foca nos fundamentos, não preocupa tanto com ferramentas específicas A, B ou C, certo? Entende por que essas ferramentas geram valor, se você conseguir explicar não qual a diferença, mas principalmente qual que é a semelhança entre essas diversas ferramentas, eu acho que é onde você quer chegar. Significa que você vai montar uma carreira sem estar muito preso a modismos, ao que funciona esse ano, mas ano que vem às vezes está obsoleto. Então, não se defina por sou um especialista na tecnologia tal, mas eu sei fazer tal coisa, certo? É isso. Obrigada, Clóvis. Arnaldo, suas palavras finais. Ai, nossa, minhas palavras finais olha, acho que se você estiver querendo entrar nessa área, eu acho que, pô, eu gosto muito, eu acho que eu gosto muito, assim, de treinar modelos, porque eu acho muito legal você ensinar o computador a fazer alguma coisa, né? Eu acho que isso me motiva bastante, assim. E, pô, quem tiver interessado em entrar nisso, estuda, vai fundo, aprende a treinar modelos, aprende a deployar modelos, aprende a colocar eles em produção, com certeza vai ser muito útil para você. Eu gostei muito disso que o Clóvis falou, né? Sei lá, não foca tanto na ferramenta, mas foca nos fundamentos. Eu gostei muito, Clóvis, acho que eu vou usar isso daqui para frente. E acho que essa é uma excelente dica. É isso. Obrigada, Arnaldo. Paulo,
Tua vez. Eu também concordo com o Clóvis, eu acho que fundamento é a parte essencial. Eu acho que a dica para quem está começando é não ir longe demais, dar um passo maior do que a perna, assim, e muitas vezes primeiro porque você vai ter muita coisa no seu prato para aprender de uma vez. Então, se você está numa empresa pequena e já está pensando em MLOps, talvez dar um passo para trás, pensar, colocar o primeiro modelo em produção, fazer a primeira coisa, a primeira integração, antes de pensar em generalizar, em abrir para múltiplos modelos ou qualquer coisa do tipo. Então, começar pequeno, fazer e focar muito nos problemas que você tem. Tipo, eu tive dificuldade em fazer tal coisa. E a sua evolução deveria ser, tipo, sempre desbloqueando. E cada desculpa, tipo, modelo é muito difícil, né? Colocar modelo em produção, porque integração com os dados, sempre desculpa, sempre tem uma desculpa que você dá para não colocar uma coisa em produção. Ataca essas desculpas e remove elas da sua frente aos poucos. Eu acho que esse é o melhor jeito de você ir evoluindo, tanto na sua empresa quanto as suas habilidades. Assim. Boa, Paulo. Você, Cris? Eu basicamente concordo com tudo que todo mundo falou aqui. Eu acho que se alguém, é mais fácil para alguém que já tenha o background de engenharia de software para aprender machine learning e entrar nesse mundo. Alguém que venha com background de data science, concordo com o Clóvis, aprender um pouco mais de engenharia de software, de infraestrutura, Kubernetes, etc. E só para ser um pouquinho mais prático, assumindo, né, que realmente faz sentido entrar nessa área, eu acho que um bom ponto de partida alguém já comentou aqui, aquela MLOps Community, uma comunidade que tem um Slack, tem um canal do YouTube, tem um podcast, etc. A gente até falou lá uma vez, eu e o Kaique, falamos logo lá no começo sobre a nossa... Inclusive, se você quiser saber sobre como se faz machine learning no Nubank, tá lá num dos primeiros vídeos do YouTube dessa comunidade. Então, eu acho que é um bom ponto de partida para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Boa. Então, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez vocês que estiveram aqui para bater um papo com a gente, o pessoal que está assistindo, a gente tem mais de 300 pessoas online até agora. Então, muito obrigado, pessoal, foi muito legal. O vídeo desse meetup vai ser disponibilizado no YouTube e vários outros vídeos que o pessoal falou aqui também estão nesse mesmo canal. Cris, Paulo, vocês conseguem me lembrar aqui, me ajudar com o nome do canal? Procurando aqui. Acho que é Building Nubank. Nubank. Building Nubank, isso mesmo, tá? Então vai estar tudo lá. Muito obrigado, pessoal. Bom final de noite aí para todo mundo e valeu. Até o próximo meetup. Valeu. Obrigado, pessoal. Até mais.